A paz, amados. Eu sou a Carol, sou membro aqui da Igreja Missão Atos. Eu fui convidada para, no dia de hoje, trazer uma palavra para esse devocional. Fiquei muito feliz com o convite. E nesse momento que eu recebi esse convite, eu comecei a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor para que Ele me direcionasse para qual palavra trazer, que fosse uma palavra que fosse entrar nos nossos corações, né? No de vocês, mas principalmente no meu. Eu acredito que sempre que Deus nos dá uma palavra, Ele quer muitas vezes nos tratar primeiramente, né? Quando é uma palavra que a gente vai levar a outros, nós também estamos sendo tratados. E essa palavra que Deus me direcionou para trazer no dia de hoje, ela está em Provérbios 15:1. Eu vou ler aqui para vocês. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então a palavra que eu vou trazer no dia de hoje é sobre ira. Eu costumo assistir bastante pregação, mas eu não vejo muitas pregações falando sobre esse tema ira. E eu acho que ele deveria ser mais trazido mais vezes, né? Deveria ser mais apresentado a nós, a nos ensinar como lidar com a ira. A Bíblia, ela nos ensina, né? Obviamente que qualquer coisa que a gente deseje tratar, a resposta está na Bíblia, disso nós já sabemos. Mas muitas das vezes nós não nos damos conta de que nós estamos nos deixando levar pela ira, em pequenos momentos, em coisas pequenas do cotidiano, que tira o nosso sério, nos tira do sério, na verdade. Eu até busquei no dicionário o significado de ira. Eu vou ler para vocês. Cólera, sentimento humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou alguém. Forte desejo de causar mal ao outro. E um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos. Se a gente for parar para pensar, realmente, tudo que a gente vive no mundo, desde o surgimento, a ira ela teve lá, né? Buscando na palavra, a que nos chama a atenção em primeiro lugar é a história de Caim e Abel, né? Caim ele ficou tão irado, né, com a oferta que Abel ofereceu para Deus e ele quis se vingar do irmão, né? Ele desejou, no coração dele ele teve ódio, ele teve ira, ele teve esse sentimento onde ele quis a vingança, ele quis fazer mal ao outro, ele realmente se irou e ele fez, né? Ele fez mal ao irmão, ele matou ao irmão dele. E quando Caim chama Abel para ir até o campo, dá a impressão de que ele teve um momento onde ele poderia ter pensado melhor, né? Ele poderia ter considerado, ele poderia ter tentado se manter, se dominar o sentimento de ira, e dessa forma ele não cometeu o que ele cometeu, mas ele não fez isso, né? Nós sabemos que ele levou Abel ao campo e o matou, tudo por causa da ira. Então a ira ela é um sentimento que ela faz parte das nossas vidas. Até na palavra você vai encontrar, principalmente no livro de Provérbios, quando eu estava estudando, tem muitas passagens sobre a ira, realmente muitas, e muitas chamam a atenção. Uma que me chamou muito a atenção foi Gálatas 5:20, que diz: são conhecidas como obras da carne, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira. A ira está ali como uma obra da carne, ou seja, nós sabemos que a ira não vem de Deus, né? A ira, ela é, pelo contrário, nós somos tentados a nos irarmos, porque Satanás nos tenta, né? Nós somos tentados o tempo todo, nós somos tentados. Mas eu entendo que quando nós somos tentados a nos irarmos, Deus, ele nos ensina que nós devemos prezar e viver em santidade e principalmente desfrutar dos frutos do Espírito que Ele nos deu. Dois que me chamam mais atenção, que são o contrário de ira, que são mansidão e domínio próprio. A partir do momento que a gente tem o domínio próprio, a gente não vai se deixar irar, né? Ainda na palavra, diz assim,
o Paulo diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Que quer dizer o quê? A gente pode se irar, não que Deus se agrade que a gente se ira, mas se nós nos irarmos, Deus é um Deus que nos ama, perdoador. Ele sabe que a gente está em luta diária contra a nossa carne, né? E a ira, ela vem da carne. Então, Deus entende que nós seremos tentados a nos irarmos, mas Deus pede que a gente tente lidar com a ira, que a gente não deixe que essa ira nos domine, que essa ira venha nos prejudicar. A ira, ela tem um fruto em Satanás, né? Satanás se agrada com a ira. Satanás, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele veio também para enganar. Então ele nos engana. Quando a gente se ira e a gente quer se vingar de alguém, a gente está se enganando, porque a gente acha que se vingando a gente vai se sentir melhor. E pelo contrário, né? Principalmente nós que seguimos, né? Procuramos viver segundo as palavras de Deus, segundo os ensinamentos da Bíblia. Quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente sabe que não deveria ter feito, a gente tem uma atitude que a gente sabe que não seria legal ter tido, não foi legal ter tido, a gente se sente muito culpado, né? E aí vem um arrependimento, e aí sim a gente busca, na próxima vez, se dominar. Mas não é o que Satanás quer. Satanás, ele quer que a gente, que o nosso senso de justiça fale mais alto. Ah, não, mas fulano me fez isso, eu preciso fazer isso de volta, né? E com aquilo, o que acontece? Cada vez que a gente se deixa levar pela ira, a gente está abrindo uma brecha no nosso coração. É uma brecha, ela é aberta. E a partir do momento que essa brecha ela é aberta, Satanás, ele entra. E aí, o que ele faz? Ele se sente à vontade para criar uma fortaleza ali dentro. E uma vez criada uma fortaleza, é muito difícil. É muito difícil você conseguir lidar com isso, você conseguir sobreviver à ira, digamos assim. Tem muitas pessoas que não conseguem, tem pessoas que cometem tragédias, né? Pessoas, como aconteceu com Caim e Abel, tem pessoas que não sabem lidar com a ira. Quantos e quantos casos que a gente vê, infelizmente, de famílias, né? De filhos matando os pais, ou de irmãos que se matam, ou de pessoas que estão matando o próximo por coisas banais, coisas muito banais. Quantas brigas de trânsito a gente não vê, onde uma pessoa tira uma arma e mata o outro por causa de uma briga de trânsito. É uma coisa assim que é um absurdo. A vida ela é tão valiosa, né? E hoje em dia nós seres humanos, a gente não está dando devido valor à vida, principalmente por conta da ira, em grande parte, porque a ira ela traz uma série de outros pecados, né? A ira ela desencadeia na gente muitas coisas ruins, né? No momento que a gente fica irado e a gente contamina o nosso ambiente onde a gente está, né? Tanto que se você vê que uma pessoa ela está irada no trabalho, ela está irada em casa, ela contamina as pessoas ao redor. Por mais que você não quer se deixar dominar, às vezes a pessoa te responde de uma forma atravessada, ela é grosseira com você, e aí você se ira. Porque você fala, não é justo, eu não fiz nada para merecer esse tratamento. E aí é onde as coisas vão tomando uma proporção que muitas das vezes foge ao nosso poder, digamos assim. Na verdade, nós temos o poder, mas às vezes a gente não sabe como lidar com ele. A gente não sabe como lidar com essa situação, como não se irar. Né? Eu tenho certeza que você na sua vida, assim como eu na minha, já sofreu situações onde você se sentiu injustiçado, onde você pensou, poxa vida, poxa, eu não merecia passar por isso, o que fulano fez comigo, né? Fulano me prejudicou dessa forma, me enganou dessa outra forma, poxa, eu não merecia. E ali naquele momento vem aquele sentimento de, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me vingar, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, né, como eu já disse, essa fortaleza que a gente cria, para ela ser derrubada depois é muito difícil. Então, eu vejo assim que muitas e muitas passagens sobre ira, elas deixam muito claro para a gente o que deve ser feito.
Aqui em Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E em Provérbios 29:22 diz: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Então, em várias passagens na Bíblia, a gente tem Deus nos falando o quanto Ele não se agrada da ira, o quanto a ira ela nos prejudica, o quanto a ira, o não saber lidar com a ira, o não saber ser perdoador, isso prejudica a nossa vida. Já pensou se Deus se irasse com a gente, o tanto de pecado que a gente comete todos os dias, o tempo todo, e Ele, nessa ira, Ele não nos perdoasse, não é? A ira ela está intimamente ligada com o perdão, porque se você está irado com alguém e você quer a vingança, você não está sabendo perdoar, e é uma coisa que não agrada a Deus, né? Deus ele quer que nós sejamos perdoadores, assim como Ele é. Ele nos perdoa todos os dias. Poxa, a gente peca tanto, e por que é que a gente não pode perdoar o nosso irmão? Então, eu gostaria inclusive de deixar para vocês uma dica de vocês estarem lendo o livro de Provérbios. Não é um livro muito longo, mas assim, ele nos ensina tanto sobre sabedoria, discernimento, né, sobre como lidar com os sentimentos que a gente tem dificuldade, como a ira, por exemplo, né? E eu vou até ler aqui duas passagens para vocês que eu acho que nos ajuda, nos dá a dica, nos ensina a como lidar com a ira na nossa vida. E diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Está em Efésios. E mais uma passagem em Efésios, em 5:1-2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso. Deus, Ele pede para a gente como ensinamento, dos mais importantes, além de amá-lo, que a gente ame ao próximo. No momento que a gente se ira, a gente não está amando ao próximo, né? Pelo contrário, a gente está deixando de amar ao próximo e deixando de nos amar, né? Então eu peço a vocês que vocês meditem nessa palavra, que vocês busquem realmente a face do Senhor, para que nesses momentos vocês tenham uma bagagem, vocês tenham um conteúdo inspirado aqui, mostrado por Deus na palavra, do quanto Ele não se agrada e do quanto é importante para nós mantermos a nossa calma, a nossa mansidão, né, para não nos irarmos, principalmente com facilidade. E eu quero também deixar uma coisa que a pastora falou no domingo na pregação, que me chamou muita atenção. Deus, Ele se agrada muito que a gente viva em santidade, né? O que Deus quer para nós é que a gente viva em santidade. E quando a gente se ira, a gente não consegue estar em santidade, porque a gente não está agradando a Deus. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês, para que vocês busquem essa santidade, busquem na palavra do Senhor como lidar com a ira, como lidar com esses sentimentos de que você quer se vingar, de que você quer fazer mal para o próximo, de que você quer fazer aquilo que a sua justiça própria diz que é justo para você, mas que nós não temos o direito de julgar o que é certo ou o que é errado, porque só Deus tem esse direito. Isso condenando o próximo, claro. Nós temos que ter senso de justiça do que é certo ou errado, mas não condenar ao próximo. Então eu gostaria de deixar essa palavra com vocês. E agora eu vou orar pedindo ao Senhor para que, em nome de Jesus, Pai, eu peço para que essa palavra ela vá de encontro, ela entre nos corações, Pai. Para que realmente ela venha tratar aquilo que deve ser tratado, todo e qualquer sentimento de mágoa, de amargura, de realmente essa ira contida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor alcance essa pessoa que está me ouvindo, que está me vendo, para que se tiver algum resquício ali, Pai, de ira, que possa estar impedindo ela de alcançar as bênçãos que o Senhor tem, lembrando que a gente não vai conseguir alcançar as bênçãos se a gente não estiver em santidade, se a gente não estiver
em comunhão com o Senhor, Pai. E uma pessoa irada, ela não pode estar em comunhão com o Senhor, Pai amado. Então eu te peço com o poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor traga, Pai, traga leveza, traga doçura, traga mansidão aos corações irados, Pai, para que o Senhor possa realmente preencher, que o teu Espírito Santo Consolador preenche esses corações. E que dessa forma, com esse coração preenchido de amor, essa pessoa se constranja no momento que ela pensar em se irar, Pai, porque o teu amor é tão grande, é tão maravilhoso, que se a gente considerar e sempre sentir, pensar nesse amor, a gente não vai ter o sentimento de ira e de vingança contra ninguém, Pai. É o que eu te peço e te agradeço desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém.